Olá! Hoje a gente vai mexer num vespeiro. Vamos questionar a base do que a gente imagina que seja terapia. E para isso, vamos mergulhar nas ideias da terapeuta Laura Gutman, que propõe uma coisa bem radical. Ela vira de cabeça para baixo aquilo que parece ser o mais sagrado numa terapia: ser ouvido. Vamos entender que história é essa. Bom, essa pergunta parece ter uma resposta óbvia, né? Quase todo mundo sabe por que buscaria ajuda. É o começo de tudo, o ponto de partida para quem quer se entender melhor. A gente busca um lugar, alguém, para ajudar a gente a desembaraçar os nós da vida. E as respostas são quase sempre essas. A gente quer um espaço seguro, onde alguém vai ouvir, vai validar o que a gente sente e, no final, vai ajudar a gente a se sentir melhor. A relação de confiança com o terapeuta muitas vezes é construída toda em cima dessa escuta, certo? Parece a fórmula perfeita. Não tem como dar errado. Pois é exatamente aqui que a ideia da Laura Gutman entra e vira a mesa. E se essa escuta super atenta, essa validação que a gente tanto busca, e se isso for, na verdade, o que nos mantém presos numa história que, no fundo, nem é nossa de verdade? Para entender essa ideia, a gente precisa falar sobre um conceito central para ela, o tal do discurso enganoso. Sabe? Aquela história que a gente leva para a terapia. A nossa narrativa sobre a vida, sobre as nossas dores, sobre nossos pais. Muitas vezes, ela não é a verdade nua e crua. É uma versão editada, uma construção. E o mais chocante, nem sempre fomos nós que a construímos. Então, o que é esse discurso enganoso? Basicamente, segundo a Gutman, é uma história de segunda mão. É a versão que a nossa mãe ou quem nos criou tinha sobre a nossa vida e que a gente adotou como se fosse a nossa própria verdade. A gente faz isso para pertencer, para ser amado. Mas a nossa experiência real, o que a gente sentiu de fato, fica de fora. Essa frase é forte. É um soco no estômago da terapia convencional. O que ela está dizendo aqui é o seguinte: se o terapeuta simplesmente senta, ouve e concorda com essa história, com esse discurso enganoso, ele está, na verdade, reforçando uma ficção. Ele não está ajudando a pessoa a chegar na sua verdade, e sim a ficar mais confortável dentro de uma mentira. Certo, mas de onde vem esse roteiro? Por que a gente adota essa história? Bom, a origem está lá atrás, no vínculo mais poderoso e fundamental da nossa vida: a relação com a nossa figura materna, com quem cuidou da gente na primeira infância. Para um bebê, para uma criança pequena, não existe separação. A mãe é o mundo. O bem-estar dela é o nosso bem-estar. A realidade dela é a nossa realidade. Ponto final. A Gutman até diz uma coisa interessante. A criança pode estar no meio de um deserto, sob um sol de rachar. Se ela estiver no colo da mãe e a mãe estiver bem, para a criança, ela está no paraíso. E aqui a gente vê o passo a passo de como isso acontece. A criança, para sobreviver e garantir aquele amor vital, ela aceita a visão da mãe como a verdade absoluta. Então, se a mãe diz: "Você está sofrendo porque seu pai nos abandonou", a criança acredita nisso. Mas o que a criança talvez tenha sentido de verdade, por exemplo, o abandono da própria mãe, que ficou deprimida, isso não ganha nome. E tudo que não é nomeado vai para a sombra, para o nosso inconsciente. Ok, se ouvir a história não é a solução, qual é então? A proposta da Gutman é completamente diferente. Não é terapia, é investigação. O profissional não é um ouvinte passivo. Ele é um detetive que vai ativamente ajudar a pessoa a cavar e encontrar a verdade que foi enterrada lá atrás. Essa comparação deixa tudo muito claro. A meta muda completamente. Não é mais sobre se sentir bem agora, é sobre encontrar a verdade, por mais dura que ela seja. O foco sai da história que se conta e vai para os fatos. O que aconteceu, objetivamente? E a pessoa deixa de ser um paciente que recebe um tratamento para se tornar um consultante, alguém que participa ativamente da investigação da própria vida. Pensa nisso como se a gente estivesse usando um mapa falso a vida inteira, um mapa que outra pessoa desenhou. O que a biografia humana propõe é que a gente desenhe o nosso próprio mapa, um mapa de verdade, baseado em fatos. Quem estava lá? O que realmente aconteceu? Quais eram as dinâmicas da casa? É separar o que foi de verdade do que nos contaram que foi. E qual é o resultado prático de toda essa dinâmica da infância? É que a gente acaba criando um papel, uma persona, para conseguir sobreviver naquele ambiente familiar. Esse personagem é, na real, um mecanismo de defesa, pura estratégia de sobrevivência. Se a criança se sentir invisível, talvez ela tenha virado a boazinha, a prestativa, para ser notada. Se o ambiente era um caos, talvez ela tenha virado a responsável para tentar botar alguma ordem. É uma máscara que,
Com o tempo, acaba grudando na pele. A Gutman chega a dar nome para alguns desses personagens, desses arquétipos. Tem a guerreira, que está sempre lutando contra tudo. O príncipe, que se sente no direito de ser servido por todos. A escrava, que vive para cuidar da necessidade dos outros e esquece de si. A devorada pela mamãe, que nunca conseguiu se separar emocionalmente. E por aí vai. Reconhecer qual é o nosso personagem já é um passo gigantesco. E aqui tá o pulo do gato. Esse personagem de sobrevivência não ficou lá na infância, não. Ele veio junto com a gente para a vida adulta. E é ele quem tá no volante, tomando as decisões nos nossos relacionamentos, no trabalho, nas nossas brigas. É por isso que, vira e mexe, a gente se pega repetindo as mesmas situações, os mesmos problemas, de novo e de novo. Então, no final das contas, a jornada que a Gutman propõe é essa. Um movimento para deixar de ser um personagem num roteiro que outra pessoa escreveu, para finalmente pegar a caneta e se tornar o autor da própria história. Uma história baseada na sua verdade, nos fatos. A busca pela compreensão, mesmo que isso seja desconfortável no começo. O objetivo não é o bem-estar a qualquer custo. Mas o grande paradoxo é que, segundo a Gutman, o verdadeiro alívio, a verdadeira paz, não vem de se sentir bem, mas sim da clareza. Não existe nada mais reconfortante do que finalmente entender a si mesmo. E a gente termina com essa pergunta, que fica aí para reflexão. Essa narrativa que guia a sua vida, suas escolhas, seus medos. Pare e pensa um pouco. Quem foi que escreveu essa história? Foi a sua própria experiência ou é só um eco da voz de outra pessoa? A resposta para essa pergunta pode ser o começo de uma história completamente nova.